Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 7 de março, estamos no terceiro domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Eles responderam: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Meu irmão, minha irmã, a Quaresma é um tempo de conversão, de renovação. Mas para isso é preciso uma corajosa revisão da própria vida moral e da própria vida de oração. A liturgia de hoje chama a nossa atenção para esses 2 aspectos da vida cristã: a vida moral e a vida de oração. Comecemos com a vida de oração. A purificação do templo de Jerusalém nos mostra Jesus irado com o que estava acontecendo na casa do Pai. Os vendedores de bois, as ovelhas, as pombas, os cambistas tinham tomado o templo para os seus negócios. O que deveria ser um serviço para o culto dos peregrinos se tornara uma fonte de lucro. Conforme as palavras de Jesus, tinham transformado a casa do Pai em casa de comércio. Trata-se de uma perversão da finalidade do templo. Em vez de servir a Deus, serve aos interesses econômicos. Em vez de culto, é uma atividade de barganha. A purificação é um gesto messiânico, revela quem é Jesus. Jesus é o novo templo, do novo culto a Deus, no qual os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. O novo culto, o novo templo, consiste de agora em diante em oferecer a Deus tudo em Cristo. A segunda condição para que o nosso culto seja agradável a Deus é que ele seja expressão de uma vida orientada para Deus e obediente à sua lei. Para que o culto agrade a Deus, é preciso que o culto não esteja separado da vida moral. Honrar Deus só com os lábios, enquanto o coração está longe dele, é paganismo e hipocrisia. Por isso a liturgia de hoje nos propõe, na primeira leitura, o Decálogo. O Decálogo toca as situações cotidianas da vida, a família, as relações sociais, o trabalho, o descanso, a vida sexual. Que relação há entre nosso culto a Deus e a nossa vida moral? Se nossas mãos pingam sangue, são mãos violentas. Se não procuramos a justiça, não socorremos os necessitados, Deus repete para nós: deixai de me apresentar ofertas inúteis. Não posso suportar delito e solenidade. Se nós não honramos o pai e a mãe, se os abandonamos na velhice,
e só nos interessamos deles para integrar a aposentadoria deles aos nossos ganhos, Deus continua nos repetindo: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. Se nossa vida sexual é dúbia, desregrada, se deixa guiar unicamente pela busca do prazer, sem se deter nem diante do adultério e da fornicação, Deus repete para nós: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade.